Olá, hoje eu vou responder ao Lucas Vinícius, da Vestatec, um antigo cliente nosso. Ele me pergunta como a área da qualidade deve atuar junto às outras áreas, no sentido de que metas e indicadores relevantes sejam estabelecidos para essas áreas e para a própria empresa. Essa questão é muito importante, ela inclui aí os conceitos mais básicos da gestão dos processos, que sem dúvida nenhuma é a base de um sistema de gestão da qualidade. Vamos lembrar aqui que os principais conceitos que vêm à tona nesse caso são o conceito de processo, né? O conceito de metas e o conceito de indicadores de desempenho. O indicador de desempenho é o índice que mede o quanto um processo está convergindo para as suas metas, está atingindo as suas metas, tem a tendência de atingir as suas metas. Ele serve muito para que a gente tenha a visualização do processo, faça analise tendência, intervenha quando necessário, preventivamente ou corretivamente, se for o caso. E é uma base para a gente enxergar aí o quanto um processo deve melhorar o seu desempenho. Sempre no sentido de atingir a meta. A meta é aquilo que o processo deve alcançar. Ela é um objetivo associado a um valor e a um prazo, e ela é estabelecida pelo cliente, porque é o cliente que recebe o produto ou serviço do processo e, portanto, é o cliente que deve ser satisfeito. O cliente é o principal, digamos assim, é o responsável principal por definir a meta de um processo, especialmente aqui, agora estou me referindo à cadeia interna. Então, um processo que recebe produtos ou serviços de outro processo deve dizer exatamente ou especificar exatamente para esse processo o que deseja, né, o que necessita, o que é relevante para que ele possa processar lá dentro das etapas e dentro dos seus processos operacionais, e o processo que vai fornecer esse produto ou serviço deve, então, ter isso como meta. A principal entrada de qualquer processo é o requisito, é a especificação do seu cliente, né? É o que ele necessita. Então, veja que nós já falamos aqui rapidamente desses três conceitos, né? O processo, temos aqui uma série de entradas, né, os requisitos dos clientes e outras entradas que agora nós não vamos especificar, mas tem matéria-prima, tem informações, tem tudo isso. Depois existe o processamento disso, né, em várias etapas, e isso, aproveitando todos os recursos da organização, existem as saídas que são os produtos ou serviços que vão ser entregues para os seus clientes internos e assim sucessivamente até o cliente final. Essa é uma ótica. Eu queria agora colocar 3 planos para a gente entender bem como que tem que ser o estabelecimento das metas. Então, nessa cadeia produtiva já há um estabelecimento então de metas, ficou claro, né? O processo cliente estabelece metas e, obviamente, indicadores de desempenho serão estabelecidos para medir quanto essa meta vai ser atingida. Mas nós temos também mais duas fontes de metas. Uma vem da direção estabelecendo metas para os macroprocessos. Eu vou chamar esse processo da cadeia produtiva de macroprocessos. E eles são subdivididos, né? Eles são compostos, existem processos que compõem esse macroprocesso. Então, quando eu falo macroprocesso, estou falando de produzir, vender, gerir pessoas, gerir qualidade, gerir manutenção, fazer aquisições. Então, esses são os macroprocessos. Dentro desses, na operação, existem os processos operacionais. Então, dentro do gerir pessoas, nós temos recrutar, selecionar, treinar, pagar, enfim. Dentro da produção, nós temos os processos produtivos, né? Diversos processos produtivos que compõem a etapa, compõem aí a cadeia produtiva. Nós temos a qualidade com os processos de suporte, auditar, promover melhorias, enfim.
Nós temos a manutenção, fazendo uma manutenção corretiva, preditiva, preventiva, enfim. Nós temos aí diversos processos na operação. Quando a direção estabelece, a direção, vamos entender, é o principal cliente desses macroprocessos, porque é ela que vai estabelecer as metas que vêm da onde? Do planejamento estratégico da empresa. Então, entram para esses processos macro as metas que vêm, né? Pelo menos deveriam vir, deveria haver o desdobramento disso, né? Da direção para esses macroprocessos. Metas estratégicas, metas, por exemplo, de redução de custo, aumento de produtividade, aumento das vendas, aumento na participação no mercado, enfim, metas financeiras. E essas metas têm que entrar para cada macroprocesso, para que cada macroprocesso desse saiba o que é necessário para atingir as metas da empresa. Isso posto, entrando como metas, os macroprocessos já têm então duas metas, uma que vem da direção e outra dos seus pares aqui na cadeia produtiva, nos outros macroprocessos. Porque ora o processo é fornecedor, ora ele é cliente nessa amarração toda aí. Por exemplo, compras fornece para a produção, fornece a matéria-prima na qualidade desejada, no prazo desejado, enfim. E aí estabelecem-se metas para isso. Esses macroprocessos desdobram essas metas que vêm da direção com os processos que o compõem. Dessa forma, nós vamos ter indicadores medindo todos os processos com a consistência de que, se todas as metas forem atingidas, as metas da empresa então serão atingidas. E quando não forem atingidas, nós vamos poder avaliar e enxergar isso facilmente, desde que nós estejamos monitorando tudo isso mensal, trimestral, enfim, cada empresa aí tem a sua maneira de enxergar. Ok? Então, dessa forma a gente garante a consistência no estabelecimento de metas nos 3 níveis em que uma empresa opera: estratégico, então metas do planejamento estratégico desdobrado para os macroprocessos, e metas dos macroprocessos desdobradas com seus processos na área operacional. Ok? Metas estabelecidas na relação entre macroprocessos. Então são 3 níveis de metas que vão ter que ser relevantes também. Por isso que é bom a conversa, o papel da qualidade é promover essa conversa entre as áreas, disseminar esses conceitos, que é uma questão até cultural, para que a empresa consiga, utilizando esses conceitos, chegar aonde ela deseja, que é obter os resultados, o lucro e a satisfação dos clientes. Ok?